Salve, salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente veio fazer uma entrevista com o Vinícius. A gente aproveitou que a gente estava aqui na Dona Meneghetti e decidimos conversar um pouco com ele sobre a carreira de programação. E aí, como é que tá, Vinícius? Tudo certo? Cara, tudo certo sim. Pouco calor hoje. Fico feliz que tenha me chamado, principalmente honrado para participar do podcast em si. Então, acho que nós podemos dar início às perguntas, principalmente, que é a parte que todo mundo deve estar curioso, principalmente sobre programação e tudo mais. Então, o nosso intuito é mais para os jovens, o pessoal que está no ensino médio aí, e não sabe se segue na área da programação ou outras, né? Por isso a gente veio trazer uma conversa com alguém da área, que está cursando na área, para saber como é que é, né? E qual foi o teu primeiro contato com a área, assim, da programação? Meu primeiro contato com a área da programação foi quando eu era bem jovem, acho que eu tinha 11, 12 anos na época, e eu estava curioso sobre como é que funcionava jogo, como é que eles faziam jogos nas plataformas e tudo mais, e aí eu fui atrás dos aplicativos que eles utilizavam, o RPG Maker, Unity, eu esqueci o nome do outro que usam para os mais realistas, mas Unity. enfim, é o Unity, mas tem um outro que eu esqueci, mas não tem problema. E eu descobri a linguagem de programação que eles usavam e tudo mais, e aí acabou que eu fui introduzido no mundo por conta de que eu estava curioso sobre como é que o jogo funcionava. Eu também, no início, eu vi os vídeos do Hensk, eu acho que eu vi o vídeo do Hensk, do Andresitos e do Gemaflix, não sei se você conhece algum deles. O Gemaflix, conheço. Sim, daí eles começavam a fazer um jogo bem doidão, e eu achava muito engraçado e queria fazer também durante a pandemia. Isso também foi o que me trouxe para a área ali, que eu achei interessante. Sim. E o que tu acha de importante na formação para atuar na área como programador? Muito se diz hoje em dia, eu acho uma visão errada de que não precisa ter faculdade nem nada. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, assim, na área de programação, a coisa mais importante não é o teu conhecimento necessariamente ou a linguagem que tu utiliza, e sim a tua capacidade de aprender sozinho. Tanto na faculdade quanto fora da faculdade, nós aprendemos nas aulas, obviamente, mas as linguagens que a gente aprende na faculdade, muito provavelmente quando a gente terminar a faculdade, elas já vão ter sido trocadas por outras. Então, o que eu digo de mais importante assim, é sempre a nossa capacidade de aprender. A gente vai utilizar termos, vai utilizar conceitos da faculdade e aplicar no mercado de trabalho? Vai, mas talvez com linguagens diferentes e tudo mais, e é isso que difere. Porque um programador em si, ele não é só uma pessoa que sabe codar, é uma pessoa que entende a tecnologia, realmente. É uma pessoa que está lá, sabe fazer teste de mesa, se o programa dela vai funcionar, sabe entender o conceito daquele programa que ela vai fazer e tudo mais, sem necessariamente ir e ficar fazendo na tentativa e no erro lá, ou pedindo ajuda para o chat GPT em si. É entender realmente aquilo e não simplesmente pensar que entende, que nem muitos fazem. E tu acha que tem alguma área em específico, pelo menos que a gente estuda na escola, por exemplo, que também é muito importante? O pessoal muito acha que é matemática. Já eu olho por outro aspecto, eu acho que às vezes questão de linguagens como português e inglês, as coisas também ajudam mais. Porque se tu para pensar, o programador é um cara que vai fazer um código, é como se tivesse sendo escrito uma enorme, gigantesca redação de várias páginas, tem que fazer tudo certinho. Qual aspecto de aprendizado assim tu acha mais importante para quem está ali no ensino médio? Para ser bem sincero, a programação ela exige muito, muito da pessoa, porque assim, como tu comentou, querendo ou não, é como se fosse uma redação realmente, mas a matemática, ela é uma linguagem. Se tu procura online e vê sobre, a matemática ela é uma linguagem, e a gente aplica essa linguagem com dados que a gente tem. O porquê que eu digo que matemática é importante? Não tu ser um gênio da matemática, obviamente, ou tu saber muita matemática. A matemática é importante por causa da lógica pragmática que ela tem, ou seja, tu tem que fazer isso, isso e isso, e se tu fizer isso, isso e isso, sempre vai dar o mesmo resultado. Querendo ou não, é a mesma lógica no computador. Sim. Mas não é só a matemática que é importante no ramo da programação. Humanas, por incrível que pareça, é importante também, porque programação é criatividade e é entender o teu cliente. E para te entender o teu cliente, tu tem que saber conversar com ele, tu tem que saber compreender o que ele está falando ou mandando para ti em texto, que já é
ler e compreender texto, saber conversar, que já é da área mais humanas e tudo mais. Então, é muito isso. O que eu digo que é importante, e até a faculdade está pensando em aplicar para os próximos semestres, é misturar tecnologia com alguma coisa artística, para inspirar mais a pessoa, porque querendo ou não, muitas vezes quando tu está programando, tu para num bloqueio mental, que tu não sabe mais o que fazer. E tu tem que sair, pensar um pouco sobre a vida, refletir, para ver como é que tu vai resolver aquele problema. E isso, querendo ou não, é criatividade. Sim, criatividade pura é isso. Tanto que até um problema, assim, por dizer, o pessoal que utiliza muito agora das inteligências artificiais, que estão muito famosas, né? Porque a pessoa volta lá, faz não sei o quê. Tá, faz outra coisa. E a criatividade por si só não é tão estimulada, né? Sim. E como programador ali, quais atividades, projetos que tu faz assim no teu dia a dia? No momento, eu trabalho mais com a programação de automações no geral. Tanto aqui na faculdade eu faço a parte de automação digital, ou seja, eu trabalho muito com API no geral. Ou seja, a documentação de aplicativos específicos como a Meta para Facebook, Instagram, WhatsApp, do Google Ads para mim conseguir manuseio de leads e tudo mais, que são os clientes, querendo ou não. Então eu trabalho mais nessa parte de automação durante manhã e tarde. De noite eu tenho um projeto particular, que é a minha empresa que eu tenho em Nova Anf, que eu estou incubando, que é um site feito em TypeScript e HTML, CSS e Tailwind. E aí, ou seja, eu passo assim meu dia inteiro trabalhando só com automações, que é uma linguagem mais variável, não é uma linguagem específica que tu automatiza, tipo, a que for melhor para o momento. E isso talvez depois tu pergunte uma coisa, eu vou explicar o porquê que eu falo que tipo, qualquer linguagem é a melhor do momento, mas enfim, meu dia é muito isso, querendo ou não, tá aplicado tecnologia desde manhã, tarde, noite, porque eu estudo isso, e madrugada por conta da empresa. E aproveitar que tu entrou ali no momento, atualmente no mercado, tu vê que tem alguma linguagem que sobressai, assim, que é muito mais utilizada, com o que tu convive hoje em dia, tu consegue ver que tem alguma que se sobressai, que o pessoal seria melhor se eles começassem a aprender por uma linguagem específica? Eu diria que comecem aprendendo Python, porque Python ele tem um mercado de trabalho razoavelmente bom, principalmente na área de machine learning, IA e tudo mais, que é, querendo ou não, o boom do momento, agente de inteligência artificial, automação, que é a parte que eu estou fazendo e etc. Ele também ajuda bastante tu a compreender a lógica de programação, que era esse ponto em si que eu ia chegar. A lógica de programação em si é mais importante que a programação, porque tu entender como que funciona um código, a lógica dele realmente, às vezes saber que aquela sequência de comandos vai resultar numa ação específica e como tu vai chegar no ponto final é mais importante, pelo menos para mim, do que a programação em si. Porque se tu entender a lógica, tu consegue aplicar em qualquer linguagem. E esse é o diferencial de tu usar o ChatGPT para só codar e tu usar o ChatGPT para te melhorar o teu rendimento. Ou seja, tu pode, obviamente, como programador profissional, pedir para o ChatGPT fazer um código para ti, pode, mas tu como profissional, tu vai olhar para aquilo e tu vai saber identificar se tinha como fazer alguma forma melhor. Só que querendo ou não, pensa, para fazer um site dependendo, são milhares, 5, 6 mil linhas de código, que normalmente numa situação convencional demoraria 2, 3 meses. Uma IA consegue fazer em 5 horas, no máximo, codando ali. Então, acelera o processo e no final tu só vai e revisa, melhora os pontos que tu acha que conseguem ficar melhores no quesito rendimento e tudo mais, aplicando o teu próprio conhecimento, tua própria experiência no ramo de trabalho, e tu, querendo ou não, eleva o teu rendimento, consegue entregar mais utilizando menos, que é a parte essencial em si. Sim. E atualmente, tu falou que trabalha de manhã, de tarde, à noite também, tu costuma muito trabalhar com equipe, e como é que é trabalhar com equipe no ramo da programação? No ramo da programação é muito comum a gente se dividir em afazeres específicos, tipo
uma pessoa fica responsável só por exemplo, a tela de login de um site. Uma pessoa fica responsável só pela parte inicial no site. Então, eu trabalho em equipe, sim. No meu dia a dia com automação eu trabalho sozinho, mas durante a noite com a minha outra equipe eu trabalho nesse site em conjunto com eles. É legal, é uma dinâmica bacana, principalmente para a galera de tecnologia que, querendo ou não, é mais nerdzão, gosta de falar sobre jogo, essas coisas. A galera muitas vezes acaba fazendo uma resenha, zoando, a gente às vezes para, tipo, pra relaxar, vendo vídeo no YouTube, sei lá, de Minecraft, tomando coca e comendo X. Querendo ou não, é mais resenha, é legal trabalhar em equipe. E esse é um diferencial que eu digo que as pessoas do ramo da tecnologia têm que ter, é saber conviver em sociedade e não só preso num quarto programando. Porque existe uma grande diferença entre tu programar numa sala com várias pessoas e tu programar na tua casa sozinho. Sim. Querendo ou não, sozinho, teu rendimento pode ser bom, pode, mas tu tende a ter bloqueios mentais mais facilmente, tu tende a ficar depressivo, querendo ou não, porque pensa, tu trabalha totalmente em casa, aí tu sai do trabalho, tu já fica em casa direto provavelmente. Então, tu vai ficar meio que preso naquele cubo e não vai ver o mundo, não vai se divertir, não vai sair com tanta frequência. Já num trabalho físico, pelo menos pra mim, cara, tu vai sair, tu vai ver, tu vai ter experiência que tu não teria. Por exemplo, muitas vezes aqui a gente se reúne e sai comer churrasco. Às vezes a gente, tipo, a gente tava marcando ontem, de agora, mês que vem, a gente tudo se reunir e jogar Airsoft, tudo pago pelo nosso gerente. Então, são experiências que melhoram, querendo ou não, a tua conviviabilidade ali dentro do trabalho, que tu não teria se tu trabalhasse sozinho na tua casa, sabe? Sim. E tu considera que essa é a parte mais divertida ou tu acha que tem outro aspecto que é melhor, assim? Não, eu acho que essa é a parte mais divertida. É tu olhar assim, tu ver que aquela tua convivência com as pessoas, querendo ou não, leva tu a ter picos de criatividade, picos de adrenalina, que tu quer brincamos pra caramba, agora já me recuperei mentalmente, volta a rodar. E tu vê aquilo funcionando no final, e aí tu entrega para as pessoas que estão ali junto no teu convívio, né? E elas vêm funcionando também, e elas ficam, caralho! E tu fica, cara, que foda, cara, eu me sinto muito pica por ter feito isso. E qual parte tu acha que é mais desafiadora no ramo da programação? Querendo ou não, de desafio, querendo ou não, a arrogância tecnológica que muitos têm. O maior inimigo do programador é ele mesmo, na minha opinião. Quando tu vai chegando num ponto de conhecimento específico, muita gente acaba falando assim, cara, eu já sei de tudo na minha área. E estagna, 100%. E eu acho que isso em si é o maior inimigo do programador, porque é o maior desafio que um programador pode ter, porque é 2 passos para vir uma pessoa mais nova, que tem as mesmas capacidades e mais que ele, porque não estagnou, e substituir ele no mercado de trabalho. E se ele for substituído não só por uma pessoa mais nova ou uma pessoa que conhece mais, é muito difícil caso, por exemplo, a linguagem dele seja ultrapassada. Muitas linguagens que a gente usava antigamente, hoje em dia não existe mais. Tipo COBOL, Ruby está diminuindo bastante, PHP diminuiu bastante. E até a própria atualização das linguagens, né? Sim. Que nem o HTML. Eu vi um vídeo do Gaveta, um vídeo muito específico que ele fala de quando ele fazia site lá nos anos 2000, usando HTML. Daí ele fez um vídeo reagindo a portfólios e coisa arada, com HTML atualizado, né? Ele falou que eram coisas que ele sonhava em fazer, só que a tecnologia não era possível para a época, né? Sim. Até a própria atualização é importante ter, né? Sim. Atualizações na linguagem e tudo mais. E o que tu acha que é importante ter extra, além do currículo, né? Além do que tu estuda na faculdade? Soft skills, tu saber conversar, tu saber socializar. A gente tem um estereótipo muito ruim, né, na galera da tecnologia, que é a gente não saber conversar, não saber apresentar, não saber conviver em público, digamos assim. Ser muito introspectivo. Muito introvertido. Cara, isso assim,
é a coisa que eu mais recomendo. Quanto mais tu souber se comunicar e tu souber e ser bom tanto na comunicação quanto nas tuas habilidades técnicas, tu vai ser o profissional diferente no mercado. Porque a habilidade técnica, todo mundo que faz faculdade tem. Agora, a habilidade social, não são todos que têm. E é difícil desenvolver, principalmente para pessoas mais tímidas. Então, pra galera que já era tecnologia, é mais tímido, pô, é um diferencial do caramba, tu saber conversar, tu saber socializar, saber apresentar o teu trabalho, o teu programa. Cara, aquilo ali é o que vai diferenciar se tu vai vender um aplicativo por 2 mil ou um aplicativo por 50 mil. Sim. E hoje, qual conselho tu daria para quem tá no ensino médio ali e pensa em seguir na área da programação? Comecem aprendendo lógica de programação básica e vão se preparando para a faculdade. Porque, assim, que nem a gente tinha comentado mais cedo, né? Não dá para tu ir para tecnologia sem ter uma faculdade. Pô, até dá. Só que a faculdade, ela te abre portas que tu não teria. Como, por exemplo, se tu quer ser CTO de uma empresa, que é a parte do gerente administrativo da parte da tecnologia, não tem como tu chegar nisso sem faculdade. Tu ir pro ramo da tecnologia, da programação, sem faculdade, é tu se garantir ser servente de pedreiro pro resto da tua vida. Sim. Porque, querendo ou não, a gente vai até usar essas analogias, né? A tecnologia, querendo ou não, é uma obra. E o programador é o pedreiro. Sim. Porque é a gente que constrói aquilo de lá. Então, tu ficar sem faculdade no ramo da tecnologia, ficar feliz sendo pedreiro pro resto da tua vida, sabendo que existem cargos que vão te pagar muito mais, se esforçando muito menos. Sim. E hoje em dia, como é que tu faz para conciliar trabalho, empresa, estudo, lazer? Tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. É muito pouco tempo. Se tivesse 27 horas o dia, eu acho que eu ficaria mais tranquilo, mas assim, é realmente muito pouco tempo. Às vezes tem que ir dormir mais tarde, tanto que na noite passada tu viu que eu também dei um áudio 3 da madrugada, eu ainda estava lá no Inova trabalhando na empresa essa hora. Então é minha rotina padrão. Normalmente eu vou dormir 2h30, 3 horas, acordo 7h30 de novo para ir pro trabalho daqui. Então é difícil conciliar, mas é recompensador. Porque eu sei que esse pequeno sacrifício que eu estou fazendo agora provavelmente vai me trazer muitos resultados no futuro. Sim. E no teu início na área, na aprendizagem para fazer tua empresa e tudo mais, quais tu acha que foram os teus maiores desafios que tu passou por? Principalmente encontrar pessoas capacitadas para participar do projeto. Pelo menos na minha empresa, cara, é muito difícil encontrar pessoas, habilidades técnicas, como eu falei, tem, mas é um diferencial sempre tu saber conversar, porque Sim. a pessoa precisa me entender para saber o que eu quero, para eu e ela conseguir trabalhar na mesma linha, sabe? Sim. E esse, querendo ou não, foi a maior dificuldade, foi encontrar pessoas que tivessem essas capacidades. Porque eu não procurei na faculdade, eu procurei por fora. A faculdade aqui, a Antônio Meneghetti Faculdade, ela bota muito no currículo dela esse quesito humano, de tu saber falar, saber se comunicar e tudo mais. Sim. Tem outras que também fazem, todas aplicam de suas formas e funcionam muito bem, mas realmente a minha maior dificuldade foi essa, encontrar pessoas que tivessem as capacidades, tanto técnicas quanto sociais, para me auxiliar no meu projeto. Tu acha que então hoje é um diferencial da faculdade que quando vê, por mais que tu tenha citado que outras façam, por tu ver que isso é um ponto muito importante, ao tu procurar, tu vê que não é tão focado nos outros lugares. Sim. É que assim, a técnica, querendo ou não, é replicável. Eles vão te ensinar uma técnica de como tu programar, como tu tá no ramo da tecnologia e tudo mais nas outras faculdades. Sim. E isso é muito comum. Qual que é o diferencial da ANF, por exemplo, que eu vejo como um aluno da ANF, que eles estimulam muito a tua formação de líder. Ou seja, desde o começo, primeiro semestre, né, a nossa parte final ali do primeiro semestre, é praticamente a gente fazer um projeto de uma empresa.
Se os professores gostam desse projeto, eles automaticamente já te dão a oportunidade de tu ir e incubar isso para ser uma empresa real. Ou seja, Foi o teu caso? não, eu fui por fora. Foi uma ideia que eu tive depois disso, e aí eu me juntei com outros amigos meus que tinham essa capacidade, porque no final acabamos que a gente não encontrou tantos profissionais, então a gente se juntou entre nós para ser sócios e ter a parte financeira para a gente conseguir contratar uma pessoa para nos auxiliar. E aí foi mais isso. Eu acho que esse é o diferencial da Anf em si, é a formação social que eles dão tanto para tecnologia, para contábeis, para administração, para todos os cursos, e também a parte do pensamento de ser o líder da tua área, o líder do teu mercado, ou seja, o que eu, Vinícius, posso fazer para mim me destacar entre as outras pessoas que têm mesma graduação que eu. Ou seja, o que eu posso fazer para ser o cara. Porque, querendo ou não, cara, o mercado de trabalho ele é assim. Pensa numa vitrine. Quando tu não tem uma graduação, tá? Aqui, ó, todo mundo, mesma coisa, pá. Pegou uma graduação, tu só vai para uma vitrine diferente. E aí, ali é o que tu faz, quais são tuas habilidades por fora do que tu aprendeu na faculdade, que vão te diferenciar e vão fazer tu ser contratado. Tuas experiências, tuas habilidades sociais, que nem eu foco bastante, habilidades técnicas, querendo ou não, porque tu pode ter algum curso por fora em um tema muito específico que a empresa possa precisar. Então é sempre muito isso. E tem algum recado que tu queira dar para os jovens do ensino médio aí que pensam em seguir na área? Não tenham arrogância tecnológica. E, por favor, comecem por Python, porque é muito simples. Por mais que outras linguagens vão te ensinar mais coisas, Python é uma linguagem ótima para começar a aprender como que programação funciona, e dá para fazer coisas muito incríveis com Python. Por favor, eu fiz um assistente de IA próprio meu para me ajudar, então vocês conseguem fazer provavelmente coisas muito melhores do que eu, porque eu fiz isso no primeiro semestre. Mas não tenham arrogância tecnológica, não estagne e sempre busquem melhorar. Não importa o que aconteça, não importa qual linguagem vocês estejam, não importa se vocês acham que já sabem tudo dela, sempre dá para aprender alguma coisa, sempre dá para aprender uma técnica de fazer aquilo que vocês fazem de forma mais rápida, mais fácil e talvez até que traga resultados melhores. Tu começou a codar só na faculdade ou já fazia antes? Tá. Então acho que seria isso. Muito obrigado pela conversa. Acho que isso tirou algumas dúvidas que as pessoas tinham, pelo menos no intuito do nosso trabalho, né? Porque eu acho que o importante seria a pessoa ver o vídeo, ver as atividades que a gente vai propor lá e pensar, é isso que eu quero seguir. Ou tipo, não é isso. Eu pensava que era outra coisa, sabe? Acho que essa conversa vai ser algo crucial para as pessoas entenderem. E muito obrigado.